Bom, estamos aqui para mais um ponto de encontro, né? O nosso ponto hoje está sendo aqui em um laboratório da área de telecomunicações, laboratório de antenas. Eu estou aqui com o professor Antônio Matheus Magalhães Afonso. Ele tem muitos trabalhos desenvolvidos no ramo de telefonia celular, telefonia móvel, e a gente convidou ele aqui hoje para bater um papo sobre essa nova tecnologia celular de quinta geração, é o popular 5G, que vive bombardeando aí, inundando nossos noticiários, nossas conversas. Então, professor Antônio, obrigado pelo convite. A gente com certeza vai bater esse papo assim, descontraído, e trazer informação para o nosso público que está assistindo. De antemão agradeço. Ainda bem que a gente está aqui no laboratório, né? Nós temos aqui o ambiente do laboratório de antenas de telecomunicações. Ainda bem que não é lá em cima, né? Porque a gente está gravando aqui à tarde agora, são quase 4 horas da tarde, o solzinho de primavera, quase verão. Então, ainda bem que a gente está aqui, e agradeço, Antônio, sua participação, sua disposição para explicar para o pessoal o que é o 5G, falar um pouco das tecnologias, né? Bater um papo assim, sobre a evolução do telefone celular, que hoje é um aparelho, um dispositivo que a gente não consegue viver sem, né? Claro, não é um negócio ainda universal, mas a telefonia celular, a gente estava conversando antes aqui, né? Na década de 90, final dos anos 90, então é uma coisa que tem na nossa vida, né? Cerca de 30 anos. Menos de 30, um pouco mais novo que a gente, né? A gente é um pouquinho mais velho que isso. Foi bom que a gente pegou essa transição. Pegamos tudo. E essa tecnologia da telefonia móvel, ela faz parte da nossa vida já há algum tempo. E é interessante perceber que aqui, vocês do curso de telecomunicações, né, dos cursos, né, porque tem vários cursos da área, vocês lutam sempre para difundir esses saberes. Então é mais uma coisa que a gente tem a agradecer, né, essa valiosa participação. Fala um pouco aí da evolução da telefonia celular até a gente chegar nessa quinta geração. Quando é que começou a primeira geração? Porque se tem a quinta, teve a primeira, a segunda. Sim, então, sim. Obrigado pela participação. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Cumprimentar você, né? As pessoas. Aqui é bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está gravando à tarde, mas a gente não sabe quando as pessoas vão assistir. Então, cumprimentar você, né? Agradecer o convite, né? As pessoas que nos assistem aí de casa, né? E assim, né? Hoje que a gente está chegando na quinta geração da telefonia móvel celular, né? É que acaba sendo difundido muito o conceito de geração. Sim. Lá atrás, na década de 90, quando a gente passou aqui no Brasil com os primeiros padrões de telefonia celular, não era comum até a gente falar em primeira geração, porque era a primeira, era surgido, a única que tinha, né? A única que tinha. E aí, a partir do momento que depois surgiram, né, algumas evoluções, né, aí foi ocorrendo aí de ter essa nomenclatura, de ter essa classificação, que na verdade acaba refletindo uma linha temporal, né? E o que na verdade reflete cada geração, né? O que foi, né, surgindo em cada geração? Geralmente algum tipo de inovação tecnológica. As capacidades, né, da rede, dos aparelhos. Capacidade do sistema que vai mudando, né, novas tecnologias que vão sendo aí difundidas, implementadas. Então, assim, a primeira geração da telefonia celular, né, a primeira que surgiu, ela surgiu por volta da década de 70 nos Estados Unidos, em outros países também, na Europa, né, no Japão, que era com os padrões analógicos, né? Então a gente tinha, né, um sistema parecido com o que a gente tinha até recentemente, com estações radiobase, né, com torres, com antenas para transmissão de sinais a longas distâncias, né, para os celulares captarem aqueles sinais através de ondas de rádio, tal como é hoje. Só que na primeira geração, essa transmissão de ondas eletromagnéticas, dessas ondas de rádio, era uma transmissão com sinais analógicos. Só para contextualizar, o nome celular tem a ver com célula, que é a área de cobertura de cada estação radiobase, de cada torre, né? Por isso que chama de celular. Telefonia móvel celular, né? No sentido da telefonia que tem mobilidade, que você pega com as ondas de rádio, né? Em oposição à telefonia fixa, que a gente fica preso através de um cabo metálico e hoje de fibra óptica, por exemplo, né? E móvel celular nesse sentido de estar dentro de uma célula, de uma área de cobertura que é irradiada por um sistema. Quando a gente estava se movendo, logo no começo, né, a gente saía de uma área para outra, tinha uma zona que a gente ficava sem sinal, né? Hoje ainda tem, só que reduziu bastante por conta da difusão. Aí são vários fatores, né?
você ter mais estações instaladas, Exatamente. a questão do preço, tudo isso. Hoje em dia as pessoas têm 2, 3 celulares, né? Antigamente era muito... chegava a ser um artigo de luxo até, né? E sim, na primeira geração, né, que a gente estava falando, né, que trabalhava com ondas, né, eletromagnéticas com modulação analógica, para as pessoas entenderem, né, o sistema que o Brasil adotou, que vinha dos Estados Unidos, um padrão chamado de AMPS, ele trabalhava com modulação FM, igual das rádios que a gente ouve aqui, né, as rádios locais nossas aqui em FM. Então, assim, você tinha um sinal que era só de voz, um sinal que não se transmitia dados e que não era criptografado. Então você tinha até problemas, às vezes, de pessoas que faziam escutas do sinal de rádio e ligação de outras pessoas. Sim. Isso na primeira geração. Isso só para lembrar, né? Você falou essa questão da voz, não tinha dados. O celular antigamente não tinha nem mensagem de texto, não tinha SMS. Não. Nessa primeira geração não tinha era nada, só voz era só mesmo. chamada de voz. Tinha, por exemplo, um recurso de identificação de chamada, né? Só que ele era pago. Sim. Ele não era gratuito e já vinha no telefone como a gente tem hoje. Quando o telefone toca, você já vê quem está ligando. Inclusive, na telefonia fixa, a pessoa instalava também uma caixinha, um aparelhinho do lado, né? Era o BINA. Exatamente. Para identificar, era um serviço à parte que as empresas forneciam. E aí, assim, isso pra gente, nessa primeira geração de telefonia celular, para a gente contextualizar, quando a gente fala das gerações, assim, é importante a gente ter em mente o que muda de uma geração para outra, até para a gente chegar no 5G e entender o que vai mudar em termos de telefonia celular e o que pode mudar das nossas vidas, né? E além assim do que muda, o lapso temporal que existe entre o surgimento da tecnologia e o momento de implantação para a gente aqui no nosso país, aqui no Brasil. Sim. Então, assim, na primeira geração da telefonia celular, veja, né, o padrão americano que a gente adotou depois aqui, ele surgiu nos Estados Unidos para o final da década de 70, início da década de 80. Nós fomos implantar no Brasil, nas principais capitais, por volta de 1994. Às vezes a gente via aqueles filmes da juventude e tal, aquele celular, aquele telefone no carro, já era aqueles filmes americanos, já era um telefone celular. Já era um telefone celular com mobilidade, né? A mobilidade até um pouco mais restrita por conta de área de cobertura não tão grande, como você falou, mas que já te dava ali mobilidade, já te dava o uso, na verdade, fora de casa, né? Numa estação móvel veicular, que existia muito lá nos Estados Unidos. No Brasil não chegou a ter tanto. Nós tivemos mais o aparelho de mão mesmo, que o pessoal chamava de tijolão, né? Porque o aparelho era bem grande. Sim, né? Se caísse no chão, quebrava o chão, em vez de quebrar o aparelho. Com a bateria assim grande pra caramba também, que não durava quase nada. E até o ponto de não durar quase nada, não era não só um problema da bateria, mas também do tipo de tecnologia de rádio que era utilizado na época. Mas assim, né, vamos ver, isso foi implantado para a gente em 1994, mais ou menos, 95, nas principais capitais do país, Rio de Janeiro, São Paulo, e nos anos seguintes chegou até para a gente aqui em Campos. Se eu não me engano, com uma ou duas herbes só inicialmente. É importante falar, né, que toda tecnologia que vem, isso é em qualquer país, né, sempre as principais cidades costumam receber primeiro, né, até pela questão de ter mais população, de ter mais diversidade de pontos e talvez até melhor infraestrutura em alguns pontos, né? Porque assim, você, para poder ter um sistema de telefonia celular, você precisa de uma infraestrutura muito grande e de interligação desse sistema com outros sistemas. Sim. Na época era só sistema de telefonia, porque ele só fazia chamada de voz, mas mesmo assim tinha um apelo comercial, né, o apelo de vendas, né, você quer disponibilizar um serviço onde você tem uma capacidade de venda, de distribuição grande. Então é natural que comece pelas capitais. A minha primeira linha que eu tive aqui em Campos, no final dos anos 90, era uma linha de DDD da capital. 21. Nessa época tinha assim, algumas curiosidades, né? Algumas pessoas que vão estar assistindo a gente em casa, não passaram lembrar por isso. Um pouco da... Os que são mais ou menos da nossa idade, ou pessoas assim, né, com uma idade um pouco mais avançada. Você está entregando a nossa idade também, aí... Você pega aí na faixa dos 40 para 50 anos, as pessoas viveram isso aí, né? Os mais jovens não passaram, mas assim, nessa época da primeira geração, né, você para ter um telefone celular, você tinha que comprar o aparelho celular, tinha que comprar a linha, porque a linha era comprada, você tinha um título, emitido até em cartório, você tinha um título. Como era a linha fixa antigamente. Como era de telefone fixo, e era caríssimo para você ter isso. Né? E o custo ainda de utilização também era muito elevado. Então, assim, era praticamente impossível. Era só na emergência da emergência. Celular. Bem difícil, né, de você ter. E isso só foi melhorando, na verdade, popularizou, né, para o final da década de 90, né, início dos anos 2000, quando surgiram outros equipamentos com o que a gente chama da segunda geração da telefonia celular. Aí o que mudou em termos tecnológicos, principalmente? Né? O sistema passou a ser um sistema de telefonia celular digital.
Né? Por que digital? Porque ele passou a utilizar a modulação do sinal de rádio digital. E com isso, os dados passaram a ser criptografados e a gente passou a oferecer transmissão de dados na telefonia celular. Que foi quando surgiu, por exemplo, os celulares com SMS, o torpedo na época. Exatamente. Então, o serviço de envio de mensagens curtas surge nesse momento com o sistema de segunda geração. E aí já passou a ser possível o acesso à internet via celular. Não é uma internet como a gente tem hoje, que você acessa o mesmo conteúdo da internet do computador. Era uma internet limitada em que os dados tinham que ser adaptados para a internet do celular. Né? Eu estava até me informando na época, no curso de informática, no tecnólogo de informática, o João foi meu professor. Mais uma vez entregando a idade. E aí, na época, a gente tinha que desenvolver, né, as aplicações de acesso à internet com um protocolo chamado WAP, né, o Wireless Application Protocol. E aí era assim, era uma internet para poder você acessar com um telefone celular que tinha um display muito pequeno, com poucas linhas de resolução, não exibia, por exemplo, imagens coloridas. Não exibia nem imagens, né? Porque era, sei lá, fazia uma adaptação para exibir imagens. Você tinha que ter lá um formato WBMP, que era o BMP Wireless. Então tinha toda uma sistemática para você ter aquele pontapé inicial de acesso à internet com os sistemas de segunda geração. Esse negócio de rede é interessante, eu lembrei que agora, eu lembro que na década de 90 e tal, não sei se você chegou a ver aquela questão do pager, que tinha um... Sim. As empresas de pager. Os seriados americanos, pessoalmente seriados médicos, até hoje passam muito, eles com pager. Era uma rede dedicada para aquilo, né? Só que não chegava a ser uma internet, por exemplo, porque a pessoa era uma rede para mandar uma mensagem e a pessoa tinha que usar o telefone normal para responder e tal, mas era um embrião do que hoje a gente vê, por exemplo, de um SMS ou de uma mensagem instantânea. Né? E na verdade, até quando surgiu esse recurso da segunda geração, né, de envio de mensagens curtas no celular, as empresas de pager quebraram. Sim. Porque essas empresas de pager, eles tinham uma central que você ligava do telefone fixo e pedia... Manda uma mensagem para fulano de tal. Aí chegava lá mensagens de texto para a pessoa naquele pager dedicado. Quando o telefone celular passou a fazer isso, não fez mais sentido ter o serviço de pager. Então, assim, é um exemplo até clássico, né, que eu falo com meus alunos, de uma tecnologia, na verdade, que acabou superando a outra. E a gente vai observando isso aí nessa evolução da telefonia celular, né? E essa questão, por exemplo, da tecnologia. A gente tem essa rede 2G, que seria a mensagem de texto. E depois, eu até considero, minha opinião, tá? O salto maior do 2G para o 3G, porque com o 3G você passou a poder fazer a videochamada, que ainda hoje continua bem forte, né? Você mudou o patamar num degrau que acho que a gente nunca imaginou antes, né? Você, claro, eu falo nunca imaginou porque quem acompanha, por exemplo, aqueles seriados de ficção científica e tal, tipo Guerra nas Estrelas, o cara fazer uma chamadinha de vídeo com um negocinho que cabe no bolso, é o que a gente tem hoje, né? Claro, na época era ficção e hoje você popularizar, você pega um aplicativo desse de mensagem e tal, isso começou graças à terceira geração, né? Que foi investimento nessa parte do vídeo. Porque assim, depois que você, né, tem a segunda geração e você digitaliza esse acesso de rádio, porque os equipamentos sempre foram digitais, desde a primeira geração. O problema era a modulação. E aí você vai evoluindo no sentido de você agora garantir um sistema que fale, mas que também acesse a internet com alta taxa de transmissão. Então, quando já implantaram a segunda geração, ainda no 1998, 99, eles já definiram, na verdade, quais seriam os requisitos da terceira geração. E o que eles pretendiam fazer? Óbvio, né? Ampliar a capacidade de usuários na rede, para que a rede desse menos bloqueio e você aumentasse o número de usuários possíveis por célula. E aí, com isso, se você aumenta o número de usuários, você barateia o custo da rede, barateia o custo do acesso, e você tornar aquela rede de telefonia celular, né, uma rede mais interessante para a transmissão de dados. E aí, na época, definiu-se como patamar inicial trabalhar na rede de terceira geração com 1 megabit por segundo a 2 megabits por segundo. E aí, olha só o tamanho do desafio. Na segunda geração, a gente trabalhava com 14 kbps, kilobits por segundo, que não era nem a taxa de transmissão que você tinha na internet de escada. Antigamente era 56K. 56 kbps, então você tinha 14. 4 vezes menos. Então, assim, para você chegar nesse 1 megabit por segundo, depois 2 e até no que a gente chama de 3.5G, taxas ainda mais crescentes,
as empresas de telefonia tiveram que fazer um trabalho de evolução que não foi abrupto nem tão rápido. Não se conseguiu sair da segunda geração direto para a terceira, e aí eles foram fazendo algumas atualizações suaves, né, que a gente passou a chamar, né, de saltos intermediários de 2.5G, 2.75G até chegar na terceira geração, para poder alcançar essas taxas sem um grande investimento de uma vez só. E os usuários também foram evoluindo seus celulares nessa tecnologia até chegar na terceira geração. Uma coisa que a gente, aí ressaltando o nosso lado educacional, né? Sempre teve muita pesquisa, muita ciência envolvida, eu considero em três direções: a parte de infraestrutura, né, que é a parte física mesmo da rede, a parte de software, né, de aplicativos para os celulares, não o aplicativo, o programinha, mas, por exemplo, a parte de software que vai no celular, e a parte do próprio hardware também, né? Então, é interessante, para os nossos cursos na área de tele, o aluno consegue ter uma ideia, claro, ter uma ideia bem restrita, mas para iniciar nessa parte de que a ciência sempre caminha ao lado da tecnologia, né? E ainda mais uma tecnologia que a gente vê que cresce exponencialmente, e o que tem hoje já é obsoleto em relação ao que vai ter amanhã. A gente caminha, é interessante frisar, você que é mais da área assim do que eu, né? Você deve ter, inclusive você é líder de um núcleo de pesquisa, né, em telecomunicações, essa questão dos estudos, da ciência que envolve isso daí. Então, e até assim, nesse sentido que você está falando, Jonivan, a importância grande que a gente tem de a tecnologia, na verdade, né? E a tecnologia, né? É importante a gente pegar e destacar a questão da tecnologia, desse gap tecnológico de implantação a partir da origem da tecnologia. Então, assim, como a gente está falando, né? Quanto tempo essa tecnologia foi criada e quanto tempo demorou para ser implantada aqui no Brasil? Porque tudo depende dessa tecnologia de base. Hoje, por exemplo, a parte de infraestrutura de telecomunicações, a parte de infraestrutura, né, que tem as centrais de computação, os elementos aí de internet, as ERBs, as estações radiobase, por exemplo, essa parte de infraestrutura fica muito concentrada em tecnologia importada. Tecnologia, boa parte dela sueca, americana, chinesa, né? E aí a gente, na verdade, né, onde que nós entramos muito, né, no desenvolvimento de aplicações para utilização em cima dessa infraestrutura toda. Então, assim, boa parte do nosso desenvolvimento ele está no desenvolvimento de aplicações para utilização nas redes de telefonia celular. E daí a importância da gente ter essas redes funcionando no menor intervalo de tempo possível a partir do seu surgimento no mundo, né? E aí a grande pressão que tinha em relação à quinta geração, para que fosse implantada logo no Brasil, para que surgissem essas aplicações, para que a gente tivesse possibilidade de desenvolver, né, produtos, soluções, né? A gente vai ter uma oportunidade de falar mais adiante sobre a quinta geração especificamente, mas o quanto é importante essa rede estar funcionando para a gente poder então desenvolver soluções, tanto na área de TI, tecnologia da informação, pessoal da informática, na área de telecomunicações, que são áreas que trabalham aí bem juntas, né? E essa questão de, por exemplo, ter essas tecnologias que são do exterior, isso aí a gente não tem muito o que fazer, né? É a tradição, os outros países investem mais nessa questão tecnológica, infelizmente, né? Mas ao mesmo tempo a gente não precisa reinventar a roda, né? Já não precisa reinventar tecnologias que já existem, já são patenteadas, já são usadas, né? A gente não vê nenhum problema nisso, né? Mas é a questão da tradição mesmo. Esses países aí que você falou, né, tem empresas, né, bem tradicionais nas áreas de telecomunicação, então é questão mesmo de usar a tecnologia que tem e concentrar em um nicho que a gente pode atuar, né? A questão da produção dos aplicativos, a questão da produção dos softwares para operar os sistemas. Eu acho que isso é bastante interessante. E você falou da 3G, né? A 4G é um paradigma somente mais de velocidade, né? De você ficar mais espalhado, né? Mais capilarizado, e a questão da velocidade também que pode mudar, né? O 4G ele trouxe assim um outro ponto interessante. Além da taxa de transmissão, a taxa de transmissão assim foi uma coisa fenomenal, né? Porque a gente trabalhava aí na terceira geração inicialmente com 1 a 2 megabits por segundo. Depois fizeram, né, alguns releases, algumas inovações que a gente chamou de 3G+, 3.5G,
em que se chegava até 10 megabits por segundo ou até mais do que isso. E aí quando chega o 4G, como você bem disse, você trabalha com patamares de 100 megabits por segundo de descida, né, do sistema de telefonia celular para a gente, para fazer download, e de metade disso para subida, 50 megabits por segundo de subida, de upload. Então 100 megabits por segundo de descida, 50 megabits por segundo de subida. Vamos dizer assim, pelo menos 10 vezes mais rápido que você tinha aí o alcançado no 3G. E um grande ponto assim que foi fundamental na quarta geração é a questão de você ter unificado o padrão de telefonia móvel celular. Sim. Por quê? Até a terceira geração a gente nunca teve um único padrão mundial. Então assim, tivemos vários, dependendo da geração. Primeira geração, por exemplo, tínhamos vários padrões, 6, 7, 8 padrões no mundo. E aí cada conjunto de países adotava a sua solução. Isso depois veio estreitando, e nós chegamos na terceira geração com 2 padrões principais. Um padrão de linha americano e um padrão europeu, né? O CDMA americano e o GSM europeu. Isso era uma coisa ruim porque dificultava a mobilidade internacional. Sim. Né? Então, até dentro do próprio país, né? A gente teve um bom tempo aqui no país, a Vivo atuando nas suas redes com tecnologia CDMA e todas as demais com GSM. Então você tinha uma dificuldade, às vezes, que você, se estivesse no local em que não tinha rede da sua operadora, o se seu tivesse aparelho só na outra, não é nem questão de trocar o chip, né? Era o aparelho não seria compatível. Né? Depois de um certo ponto, a Vivo também migrou a sua rede, virou GSM, né? Na evolução GSM nós ficamos 100% Eu lembro GSM. que as pessoas tinham um aparelho de cada operadora, né? Ah, esse aqui é da... Não gosto de falar nomes, é da TIM, que funciona na estrada, a Vivo mais na cidade, enfim. Sim, você tinha, né? Eram 4 operadoras principais que a gente tinha, né? E aí, assim, sem merchan, né? Você tinha Vivo, Oi, TIM e Claro. Né? E Claro, né? Hoje a Oi, na telefonia celular, ela está aí se dissolvendo e está sendo absorvida a rede por as outras 3 operadoras. Ficamos então com 3 grandes operadoras. E tinha aquelas outras mais de nicho, né? Tipo Nextel. Não é um negócio muito... Não foi popularizado. Sim. Porque trabalhava com a tecnologia também que não era assim, entre aspas, vamos chamar assim, uma tecnologia plena de telefonia celular, tinha algumas limitações e acabou sendo depois aí incorporada, né? E uma coisa, a gente fala muito de capacidade de dados, de velocidade. Eu estava lendo aqui na minha colinha, tá? A gente tem estudo aqui, a gente também estuda. A questão da latência também é um negócio importante, né? É um dado importante. A latência é como se fosse o atraso, né? Porque isso a gente consegue ver às vezes até na televisão, quando você está, por exemplo, tem um repórter que está em outro local e a pessoa que está aqui falando com ele demora um pouquinho para começar a responder. E às vezes a pessoa chama de delay ou latência, é questão desse atraso, né? E isso pode ser um complicador se você tiver aplicações que você precisa de ação rápida. Eu até, na época, eu estava fazendo o meu mestrado lá na UF, né? Inclusive encontrava muito com o Anthony lá também, fazendo o mestrado dele. Feriados, finais de semana, a gente estava nos laboratórios. Tinha o meu orientador, ele falava que tinha as aplicações eu esqueci o nome, o termo que se dá, missão crítica, a aplicação de missão crítica, é aquela aplicação que se você age, tem que dar uma resposta na hora. Ele dava sempre exemplo, por exemplo, de um comando de um avião, ou de um controle de um reator nuclear, que às vezes se você esperar 1, 2 segundos, o negócio vai para o espaço. Você pode perder o controle ali daquela situação. Então essa latência é um dado importante, né, que essas evoluções elas procuram eliminar, né? Então, a quarta geração, você tocou bem no assunto, além do aumento significativo da taxa de transmissão, que possibilita você usar o telefone celular para fazer outras coisas que até então você não fazia. Só para dar uma ideia, você transmitir uma mensagem de texto, você usa um bocado de dados. Para transmitir um vídeo, você usa dados muito maior, porque a mídia, né, a quantidade de dados para você codificar as imagens, o áudio até, né, é muito maior do que simplesmente você mandar um texto. E aí você tem muitos dados, é como se a gente pensasse assim, se você tem um volume pequeno de dados para transmitir, eu posso ter uma via estreita e lenta que mesmo assim dá para chegar a tempo. Se você tem um volume muito grande, você tem que enlarguecer aquilo ali, daí que a gente fala da largura de banda estar aumentando, da importância dessas taxas estarem aumentando, para a gente conseguir transmitir esses dados numa velocidade interessante. E para além da velocidade, tem a questão do tempo que leva para chegar ao destino, que aí é o tempo de latência que você mencionou.
porque não basta ter uma taxa de transmissão altíssima, de 100 megabits por segundo, mas ter um tempo de latência, por exemplo, de 1 segundo. Porque o que significa isso? É como se a gente falasse assim, eu pego aqui, vamos pensar numa aplicação que a gente fala agora que o 5G vai possibilitar, um procedimento cirúrgico à distância. Vamos pensar que eu tivesse como se fosse um controle de videogame aqui, uma manete, que o pessoal antigamente chamava, e que eu tivesse aqui um cirurgião com uma manete dessa, operando num braço robótico que está numa outra cidade à distância. Com um bisturi, com um instrumento. Com um bisturi na ponta lá. E aí eu pego e faço um movimento aqui, leve para frente, para o bisturi andar para frente e dar um cortezinho para frente. Aí eu faço aqui e eu estou observando isso numa câmera, aqui numa tela que está trazendo a imagem de uma câmera em 4K, em alta definição para mim. Então eu estou olhando aqui, dei um toquezinho para frente, olhei aqui, o bisturi não andou. Aí eu dei outro toquezinho, aí o bisturi foi lá e andou 2 vezes. Por quê? Por conta desse tempo de latência, né? Um tempo de atraso que teve para a informação chegar até o destino, isso prejudicou a minha aplicação em tempo real, né? Uma aplicação remota. Uma outra aplicação, por exemplo... E essa aplicação é uma aplicação de missão crítica, né? Missão tem que ter crítica. resposta rápida, sim. Senão você não consegue efetuar, na verdade, né, da forma que deveria. É claro, assim, a gente fala, né, a gente depois vai comentar, né, os novos casos de uso da 5ª geração, tem muita coisa que a gente fala hoje, pode parecer muito estranho, né? A gente pegar e falar assim, poxa, vai estar um cirurgião daqui fazendo uma cirurgia, por exemplo, no paciente em São Paulo. Mas é estranho, será que é seguro? Não é? Tem muita coisa que vai ter ainda, é claro, que passar por uma infinidade de testes, de situações, e é óbvio, né, por regulamentações do Conselho Federal de Medicina, para que você tenha todo o procedimento de suporte à vida. E eu imagino, por exemplo, como alguns casos que já são feitos hoje, de você ter uma equipe médica mobilizada, não só aqui um backup, né? aqui como no presencial, falha de conexão, um apoio também no que está sendo feito, né? Então, de você já estar trabalhando, vamos dizer assim, com o suporte dessa telemedicina. Né? Um outro exemplo, né, que é o tempo de latência faz diferença, e o 4G já fez diferença para isso, aplicações de mapa no telefone celular. No 3G, a gente, na 3ª geração, a gente já tinha uma internet de velocidade esse aplicativo rápida, de orientação, né? Tipo Waze, essas coisas assim. Waze, Google Maps, os aplicativos mesmo que surgiram depois, baseados neles, né? De táxi, né? De transporte alternativo, enfim, né? A própria de pedir comida, né? Os aplicativos de comida, por exemplo. Isso possibilitou a partir da 4ª geração, porque a 3ª geração ela tinha uma taxa já considerável de 2 megabits por segundo, depois até 10, mas o tempo de latência era muito grande. Então, se você colocasse um mapa para orientação, né, um GPS, né, aproveitando o sistema de posicionamento global, para te guiar, eu quero ir daqui para lá. Aí, igual a gente faz hoje, que é tão normal, chega ali, vire a próxima à direita, vire à esquerda. Se fosse com a tecnologia 3G nos tempos de latência que a gente tinha, quando ele falava assim, vire a próxima à direita, a próxima já passou. Né? O seu ponto está a 200 metros, já passou, porque demorava a informação a chegar. O 4G, ele diminuiu substancialmente esse tempo de latência, que a ideia era chegar na ordem de 10 milissegundos. A gente ainda hoje faz aqui no laboratório, com os alunos, testes de rede, a gente vê que esse tempo de latência fica flutuando, geralmente em torno de 20 milissegundos, mas que já é um tempo legal e já é menor do que o tempo de latência que a gente tem na rede cabeada, que os provedores entregam na nossa casa, com fibra óptica e tudo, que é em torno de 30 milissegundos. Então, percebam, se em casa você já tem um tempo de latência de 30 milissegundos, e que já é legal, você já joga videogame em tempo real, jogos online e tal, às vezes dá uma engasgadinha lá, o pessoal fica chateado porque morreu e nem viu que morreu no jogo, né, que a gente está falando lá, às vezes lá dirigindo, ou nesses jogos de combate que o pessoal joga muito, né, e você se perde por conta do tempo de latência. Na telefonia celular de 4ª geração, esse tempo de latência já reduziu, e a ideia era estar em torno de 10, mas a missão crítica, em boa parte das redes não se chegou a isso ainda. 10 milissegundos é 1/100º de segundo, é 1 segundo dividido por 100, é aquele às vezes que decide a corrida lá dos 100 metros lá da Olimpíada. Então, assim, um tempo bem pequeno, a gente está falando de coisa muito pequenininha. E a ideia da 5ª geração é a gente diminuir esse tempo de latência ainda mais, da gente chegar em tempos de latência da ordem de 1 milissegundos, inicialmente em torno de 5 milissegundos, da ordem de 1 milissegundos. E aí, assim, né, o que é importante a gente estar vendo? As taxas de transmissão estão crescendo assustadoramente.
Então você pega lá, sai do 3G, 3G+, 3.5G com 10 megabits por segundo, vem para 100 megabits por segundo com 4G. No próprio 4G você tem algumas evoluções que levam até 300 megabits por segundo ou até 1 gigabit por segundo, e aí você vem na quinta geração com 1 gigabit por segundo de partida, já de descida, podendo chegar a 30 gigabits por segundo, 40 gigabits por segundo no universo aí de alguns anos já seguintes. Só para fazer um paralelo, eu estava pensando aqui agora, né, a questão mais didática. Você ter a capacidade de transmissão, a largura da banda, é como se fosse uma estrada larga. Não adianta nada você ter a estrada larga se o carro é lento. Então você vai alargando ainda mais a estrada, colocando mais faixas, né, para você poder ter mais carros. Mas se o carro for lento, ele vai continuar. Não adianta você ter uma estrada melhor, com várias faixas, se o carro continuar lento. Então é para trabalhar também na velocidade do carro, né, a velocidade desse atraso, o tempo que leva para entregar o pacote de um lugar para o outro. É porque o tempo, ele fala assim, vamos supor que eu vou iniciar minha comunicação aqui agora. Qual é o tempo que leva para chegar ao destino, o primeiro pacote? E depois ele já vai em caminhos em alta velocidade. O problema é o primeiro pacote, né? A ideia é você, mandou, chegou. E aí esse mandar, chegou, e você tem uma largura de banda para altas taxas de transmissão, é o que vai possibilitar para a gente ter uma centena de novos serviços, novas aplicações com a quinta geração da telefonia celular. A gente fala assim, eu estava falando de cirurgia remota, né, telemedicina, a gente fala assim, poxa, mas isso é um troço meio futurista, assim, será que vai funcionar e tal? Tem coisas que a gente usa hoje, eu estava conversando com as minhas turmas, né? Que antigamente era futurista, né? Não, e assim, o intervalo de tempo que a gente usa é muito pequeno e parece que faz muito tempo. Sim. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com eles, eu estava fazendo o doutorado, eu comecei o doutorado em 2013 para 2014. Né? Aí eu e um colega, né, o professor Sérgio Inácio, que trabalha com a gente, também fez doutorado lá junto comigo, os primeiros congressos que a gente foi, né, que a gente ia para lugares que a gente não tinha ido ainda, e nós fomos de carro, não existia ainda Google Maps, Waze, aplicativos para trabalhar com a gente, para nos guiar, porque a rede ainda era uma rede 3G, com esses problemas de latência e com taxas de transmissão não tão elevadas. Então a gente levava mapa na mão, impresso. A gente entrava no computador... Guia 4 rodas. Guia 4 rodas. A gente tinha até já o Google Maps no computador, que você imprimia o mapa e fazia a sua rota e tentava chegar lá. Depois, vamos pegar para 2015, por aí, começou a popularizar o GPS de carro. Que era um GPS que trabalhava, vamos dizer, de forma offline. Você tinha um mapa que você... Inclusive, várias pessoas atualizavam o mapa, né? Tinha que porque comprar. o mapa, assim, você comprava o mapa, ele vinha lá o mapa do Brasil todo, lá do país todo. Das cidades, onde era mão, contramão e tal. Você podia fazer rota, quero sair daqui para lá. Ele pegava o sistema de posicionamento global, né, o sinal de GPS, ia te posicionando, você andava. Só que o problema é que ele não era atualizado em tempo real. Então você ia para Campinas, nós fomos um congresso em Campinas. Aí chegava lá, a 100 metros, vire à direita. E quando a gente ia virar, a rua era contramão. Porque o mapa tinha sido carregado antes de uma atualização que foi feita no sentido da rua. Né? E veja, quando a gente já estava terminando o doutorado, já tinha aí o Google Maps no celular por conta da quarta geração da telefonia celular. Né? Você pega aí, né, a quarta geração, ela veio para o Brasil a partir da Copa do Mundo. Então, final de 2013, início de 2014, você já tinha aí... Era até um dos pacotes para a Copa, né? Exatamente, né? Uma das exigências que a FIFA fazia, né, de você ter nas cidades sedes, você ter o sinal de 4G. E isso depois, é claro, começou pelas cidades sedes, que eram boa parte capitais do país. Depois isso foi entrando para o interior, para cidades de maior população, né? E está aí até hoje em implantação, e tem cidades que, incrivelmente, até hoje ainda não tem a quarta geração de telefonia celular. Mas com isso popularizou, por exemplo, o serviço de mapa. Então veja, né, para usar mesmo, disponível, as pessoas usando, vamos pegar aí que seja de 2015 para cá. Vai fazer 7 anos que a gente usa isso. Parece que a gente já nasceu usando. É igual os jovens hoje que já nascem com celular, já nascem com câmera digital, enfim. E assim, a gente fala assim, parece que desde sempre existiu mapa, né, para nos guiar online, existiu aplicativo de comida online, existiu aplicativos de transporte urbano. Não, mas são coisas recentes
que só puderam, né, ser implementados e passaram a existir a partir da infraestrutura de rede de telecomunicações da telefonia celular. E aí, aquele ponto que você citou, que é muito importante, a questão do desenvolvimento tecnológico e da pesquisa. A importância da gente ter uma nova rede já funcionando no país para que a gente possa testar e subsidiar novas aplicações. E estimular isso, na verdade, nos nossos alunos, nas pessoas que estão nos assistindo, na verdade, né, que é ter, vamos dizer assim, o norte, ter a visão do que está por vir, e aí que vão surgir aí, né, as inovações, os novos serviços, as possibilidades aí, vamos dizer, de você ter um sucesso, de repente, numa aplicação no mundo digital, como a gente vê, né, os primeiros a fazerem aí, os mais bem-sucedidos, em aplicativos de transporte, em aplicativos de comida. Vê como é que isso popularizou hoje, como é que é difícil até você concorrer, na verdade, com isso. Então, assim, muito importante, né? Hoje a gente está falando aqui de quinta geração, nós já temos uma coisa recente para a gente no Brasil, no mundo nem tanto, porque desde 2020, por exemplo, os Estados Unidos já tem, a China já tem, a gente está tendo aí a partir desse ano, né, num calendário de implantação, que a gente vai poder falar ainda daqui a pouco, né, mas é importante, né, começando pelas capitais, daqui a pouco também a gente já vai ter aqui em Campos, né, para que a gente possa, né, tendo a rede em funcionamento, né, pensar em aplicações, né, aplicações que sejam interessantes, né, do ponto de vista financeiro, social, né, para serem desenvolvidas aí, né, o nosso papel de divulgação e de trabalho nisso junto com os nossos alunos e com a sociedade também. Com certeza. Bom, eu vou pedir um intervalo para a gente, no próximo bloco a gente fala mais sobre o 5G. Acho que foi bastante interessante essa primeira parte da conversa, né, para contextualizar e para as pessoas até lembrarem um pouco da sua memória, né? Poxa, há algum tempo nem existia telefonia celular e hoje a gente já está uma coisa bem naturalizada, e acho que isso é importante, é o papel da ciência, da tecnologia e de instituições como a nossa aqui, né? Deixar isso natural para as pessoas. A gente vai para um intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Bom, vamos voltar aqui para um próximo bloco, ainda conversando com o professor Antony Matheus Magalhães Afonso, professor aqui da área de telecomunicações do nosso campus. No primeiro bloco a gente falou sobre contextualização histórica, né, da evolução de toda a tecnologia envolvendo a telefonia celular móvel, e para desembocar agora no 5G, né, que é o assunto que vem sendo tratado desde meados de 2021, a gente estava no meio da pandemia, e chegando aqui no Brasil, né, houve a questão de um leilão para exploração do serviço. As 4 principais operadoras acabaram arrematando as faixas mais populares, né? Eu queria até que você explicasse como é que é essa história de leilão, como é que essas faixas, o que tem as faixas de frequência, né? A gente sabe que tudo hoje é sinal eletromagnético, sinal de rádio, sinal de televisão, tudo que existe na transmissão sem fio é um sinal eletromagnético que
que a gente hoje, eu sempre falo, a gente está mergulhado em ondas eletromagnéticas, né? Desde as ondas naturais, né? Aquelas que a gente recebe, sei lá, do Sol, do espaço e tal, e as ondas artificiais que são geradas pela atividade humana no planeta, e a gente acha que o ser humano é o único animal que gera ondas. Não sei se outros animais conseguem gerar, mas enfim, isso aí é outra discussão mais filosófica. Mas como é que é essa história dessa divisão das frequências, das ondas, e para o 5G, o que a gente vai precisar fazer exatamente para implantar o 5G? Você falou, deu a indicação no outro bloco que em algumas cidades vai ser implantado por fase de teste, né, ter evolução. E o que a gente vai precisar fazer exatamente de infraestrutura, de aparelho, como é que é isso? Vamos lá. Então, cada geração da telefonia móvel celular, né, que ia ser implantada, né, ela geralmente precisava de uma faixa de frequências nova, né? Então, assim, todo sistema de telecomunicações precisa ter uma faixa de frequência específica para a operação. A gente tem aí coisas do nosso dia a dia, uma rádio AM, rádio FM. Rádio AM é na faixa dos kHz, né? Nem tem mais hoje. Aqui em Campos, por exemplo, acho que caiu em desuso. Está tendo aí um efeito de migração, né? Por causa do público, né? O público mais jovem não ouve AM, então as rádios AM estão migrando. E até pelos aparelhos, né? O telefone, por exemplo, para ouvir rádio é só na faixa de FM, que é na faixa dos megahertz, né? 80 e poucos megahertz até. Então, assim, todo sistema de telecomunicações, ele tem aí, né, uma faixa específica para uso. Algumas dessas faixas são regulamentadas apenas nacionalmente, outras são regulamentadas de modo internacional. Imagine até que um sistema de comunicação de aeronaves. Um avião sai do Brasil, vai para a Itália. Então você tem que ter uma faixa que seja universal para que ele possa se comunicar, né, em todos os países, né, nos países de início e fim, no meio do caminho e assim por diante. E aí, na telefonia móvel celular, sempre que surge uma nova geração, um novo serviço que vai ser implantado, ele precisa de novas faixas de frequência, porque geralmente o que você já tinha antes já está superado. Então, assim, eu quero aumentar a capacidade de transmissão de dados, tem que ter faixa de frequência nova. Eu quero aumentar o número de pessoas que utilizam o sistema, tem que ter faixa de frequências novas. Então, para a gente poder começar a operar na quinta geração da telefonia móvel celular, o governo brasileiro tinha que fazer um leilão de novas faixas de frequência para a operação do 5G, né? Quando o padrão ele é pensado, né, e aí existe, né, um órgão internacional, na verdade, para trabalhar com essa questão da normatização, né, nós continuamos com o único padrão internacional de quinta geração, que é bom para a questão da compatibilidade do telefone celular. Como eu já tinha falado que no 4G a gente conseguiu, né, a partir da quarta geração, com o padrão LTE. Na quinta geração a gente continua com um padrão só e temos aí algumas faixas de frequências que são universais. Outras até são faixas de frequências específicas que cada país acaba usando de forma adicional porque não usava antes para outros serviços e acaba expandindo. No nosso caso aqui, né, a gente dependia do leilão para trabalhar com a venda, né, a comercialização dessas faixas de frequências novas, e isso acabou passando por alguns adiamentos, né, por conta de pandemia, né, por conta aí de um certo entendimento ou desentendimento de alinhamento, né, vamos dizer assim, com o movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas devem ter acompanhado, né, que nos Estados Unidos, né, ainda no governo de Donald Trump, existiu um movimento de tentar, vamos dizer, expulsar, né, ou não deixar mais fazer parte, né, dos negócios de infraestrutura de telecomunicações as empresas chinesas, acusando de espionagem e tal. E aquela política internacional que às vezes a gente nem domina, né? Nem tem como fazer. E é assim, uma realidade no mundo, porque assim, a indústria chinesa de infraestrutura de telecomunicações, ela hoje é responsável por uma fatia gigantesca, né, desse sistema de telefonia celular no mundo todo. Não só aqui no Brasil, mas também era nos Estados Unidos e no mundo todo. Então teve um movimento de tentar tirar essas empresas das concorrências do 5G e tal, e aqui no Brasil nós ficamos meio que naquela, né? Se o leilão saía, se não saía, se ia ter restrição, se não tinha. Teve também a pandemia, e juntando isso tudo a gente teve alguns adiamentos. O leilão só saiu em novembro do ano passado, acabou saindo sem restrição alguma. As operadoras de telefonia compram equipamentos de infraestrutura de quem elas quiserem, de quem tiver aí melhor preço, melhor resposta, melhor integração, enfim, né? E a partir desse leilão,
é que foi possível definir então os caminhos de implantação para a quinta geração de telefonia celular no Brasil ao longo desse ano de 2022. Né? Então assim, o leilão ele foi um leilão recorde para o país, né, que arrecadou aí uma quantia jamais arrecadada em leilão nenhum antes nas telecomunicações, né, como você bem falou, né, para as faixas de frequência principais de utilização da quinta geração, né, que é uma faixa de frequência que a gente chama de sub 6, porque ela está abaixo de 6 GHz, especificamente uma faixa de 3.5 GHz, quem comprou essa faixa para utilização nacional foram as 3 principais operadoras do país. Das 4, mas esqueci, né, que a outra já tinha... Que a OIH acabou, né, sendo vendida, né, então foi absorvida pelas demais, então ficou mesmo com Vivo, com Claro e com TIM, né, que são as 3 operadoras aí que compraram, arremataram a faixa de frequência de 3.5 GHz para implantar a quinta geração. E aí o 5G ele também pode ser implantado, e essa é uma novidade que até então ninguém tinha feito antes em nenhum sistema de comunicação, que é trabalhar com frequências ultra altas, frequências que a gente chama de MM-Wave, na faixa lá de micro-ondas, né, acima aí de 20 GHz, micro-ondas mesmo especificamente acima de 30, mas você pega quase ali e você já fala que é MM-Wave. Então no Brasil, por exemplo, foi leiloada a faixa de frequência de 24 GHz já inicialmente para utilização de sistemas 5G para fornecimento de internet para as escolas, né, de tentar fazer aí essa parte de internet para as escolas. Eu estava vendo que tem alguma coisa específica, por exemplo, para estradas também, né? Infraestrutura rodoviária. Isso. Nesse mesmo leilão que era de 5G, eles acabaram leiloando outras faixas de frequência para poder terminar de fazer a implantação do 4G. Implantação do 4G. Então, assim, localidades que ainda não tinham 4G, eles fizeram leilão para que empresas de telecomunicação interessadas pudessem ofertar o serviço, áreas rurais e interligação de rodovias, porque muitas rodovias ainda, né, nacionalmente, rodovias federais, estaduais, não estavam ainda com sinal de telefonia celular. E aí leiloaram outras faixas de frequência, né, de 700 MHz, para poder implementar o serviço do que ainda não foi feito nesse mesmo leilão. Né? O que é importante assim, a gente falar em relação a essas faixas de frequência, já que a gente tocou no assunto hoje, Olivan, que o sistema de telefonia celular de quinta geração ele vai trazer para a gente uma nova experiência também do ponto de vista da utilização do sistema nessas novas faixas. Porque até então, na telefonia celular, a gente nunca utilizou faixas de frequências tão altas. Isso. Mesmo essa de 3, pense só, 3.5 GHz, 24 GHz, 30 GHz, altíssima ainda, mas 3.5 já é alta. Sim, e isso tem a ver com a capacidade dos equipamentos, a capacidade de processamento dos equipamentos. Né? Sim, então, e aí o que acontece? Processamento no sentido de que você, quanto mais alta a frequência, você tem mais facilidade de transmitir com altas taxas de transmissão. Sim. Então, bem provavelmente, a gente vai conseguir alcançar taxas de bits por segundo que até então nenhum sistema conseguiu alcançar, nem com fibra óptica. Ao mesmo nem tempo, cabeada. O processamento dos equipamentos, a parte de hardware, de circuito, né? É altamente exigido. Altamente exigido. Aí vai envolver, por exemplo, bateria, tudo isso que hoje, até fazer se hoje o nosso celular esquenta para determinadas aplicações, né? Teoricamente ele vai esquentar muito mais. Claro que não vai porque as tecnologias vão evoluir também. Mas... Eles acabam pensando numa forma de compensação. Sim. Porque assim, né, para a gente poder fechar, quando você aumenta, né, em telecomunicações, para o pessoal de casa poder entender, quando a gente trabalha com faixas de frequências mais baixas, por exemplo, a faixa de FM, né, pegar uma faixa aí de 98 MHz. Uma rádio que trabalha em 98 MHz, esse sinal dessa faixa de frequência consegue penetrar bem os ambientes, atravessar paredes e consegue alcançar, muitas vezes, um raio, vamos dizer assim, né, até da curvatura da Terra, até que a própria Terra passe a ser um obstáculo para ele. Então você consegue uma onda direta que atravessa o obstáculo e consiga chegar aí a questão de dezenas de quilômetros de distância. Lembrando que a Terra é redonda. Que a Terra é redonda, né? Porque até se não fosse, tiraria aí grande parte dos problemas. Você usar um satélite só para o mundo inteiro, né? Enfim, coisa que não dá para a gente fazer justamente por ela ser redonda. Não pude perder a oportunidade. Não tem jeito, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente vai aumentando a faixa de frequência, você sai dos megahertz e vai para os gigahertz, a comunicação ela vai ficando mais direcional. E o sinal ele vai tendo maior dificuldade de atravessar obstáculos, de atravessar a parede, e a comunicação passa a ficar praticamente apenas com visada direta, de uma antena olhando para a outra. Então, assim,
Nessa faixa de 3.5 GHz, que é uma faixa de frequência já bem alta, o sinal ele não vai ser capaz de chegar tão longe, mas ele ainda assim vai conseguir atravessar obstáculos. Então você pode estar com um celular de quinta geração, recebendo esse sinal de 3.5 GHz dentro da sua casa, vai funcionar. Agora, se você começar a operar nessa faixa de 24 GHz, por exemplo, para você funcionar com o seu celular, ele vai ter que estar olhando diretamente para a antena, vamos assim dizer. Isso como consequência, vai ter que ter mais antenas também, né? Eu estou tentando amarrar uma coisa... E é exatamente isso. Então, assim, quando a gente falou aí da faixa de 24 GHz para atender a escola, como é que o cara vai pegar um sinal de 5G na escola? Vai ter lá uma torre lá fora de telefonia celular, que a gente chama de ERB, Estação Radiobase, tal como essa das maquetes aqui que a gente tem, né? Isso. Então você vai ter uma torre daquela e vai ter que ter na escola, para o lado de fora da escola, provavelmente uma antena para receber aquele sinal com visada direta, sem nada no meio do caminho, nenhuma árvore vai poder estar no meio do caminho, porque se você, nessas faixas de frequência muito elevadas de 24 GHz, a perda de percurso, que a gente chama de packet loss, é muito grande. Até uma folhagem de árvore vai interferir nisso daí. E aí você teria uma antena lá fora, tete a tete, né, com visada direta, para receber o sinal e cabear para dentro da escola com fibra óptica, por exemplo. Né? Então, assim, o grande desafio da quinta geração é você conseguir instalar um número adequado, grande o suficiente de antenas, de ERBs, para poder ter uma área de cobertura satisfatória para esses novos sistemas. Porque se antes, na quarta geração, por exemplo, você instalava uma torre como essa e conseguiu uma área de cobertura... E a torre é grande e tal, talvez a de com altura bem grande. A de quinta geração não precisa ter essa imponência toda. Não, né? vai ter. Por quê? Porque você antes fazia assim, porque a torre, né, eu até brinco com meus alunos, tem gente que olha para uma torre dessa e fala assim, aquela torre ela transmite sinal. Não, a torre só serve para suspender a antena. Então o que transmite o sinal é a antena que está lá em cima. Sim. Por isso que hoje em dia, em regiões muito movimentadas, com grandes construções e tal, você não tem espaço para fazer torre, você vai no alto do prédio, faz uma ERB lá do tipo rooftop, você vai em cima do prédio, bota uma mini torre lá e pendura as antenas. Tem lugar até que é uma coisa até assim que agride um pouco, né? Porque agride assim do ponto paisagístico, o cara vai para o lado de fora do prédio e já prende a antena assim direto, né? Não faz nenhuma camuflagem nem nada, fica feio, fica esquisito. Mas você pega no Rio de Janeiro, você vê muito isso. Nem faz nem torre em cima do prédio, prende direto na fachada do prédio ali as antenas. Mas geralmente no sistema até de quarta geração, você pega uma torre bem alta com as antenas lá em cima para ter um alcance de 2 a 5 quilômetros. Com a quinta geração, a gente está falando de sistemas que você vai fazer quase que uma mini torre ou uma antena, um conjunto de antenas por ruas, para poder ter um acesso bem pequeno, questão de metros, não chega nem a quilômetro. Né? O sistema de quinta geração que já foi implantado, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né, que é uma das capitais que teve já sinal implantado, você vai ver lá que nos postes de energia elétrica e de iluminação, tem lá uma anteninha desse tamanho assim, com sistema de rádio embutido, já preso nesse postezinho da rua, para poder fazer aquela área de cobertura, e assim vai tendo, de pontos em pontos. Né? Então, assim, o investimento vai ter que ser muito grande, porque o número de antenas vai ser bem maior do que você tinha antes, porque o alcance é bem menor. E isso tem um custo, e a gente espera que o custo vá diminuindo com o tempo, mas no começo sempre é elevado. Bem elevado. E aí, né, o grande desafio vai ser esse, de você conseguir expandir com esse sinal de quinta geração, né, o suficiente para chegar em todas as localidades. Mas assim, sendo bem realista, né, o calendário de implantação que foi definido em leilão, ele já sofreu também alguns atrasos, né, mas como que ele foi dimensionado e como que ele tem acontecido, né? A implantação tem sido feita começando pelas capitais. Então foi feito um agendamento por capitais. Hoje a gente tem aí, se não me engano, 5 capitais só faltando a implantação no país, que são capitais mais para o norte do país, que historicamente tem uma dificuldade de backbone, de internet, né? De investimentos na área de distribuição de sinais de dados, e para conseguir essas taxas tão elevadas de transmissão de dados e tempo de latência pequena, isso tem que ser muito bem arrumado, né? E por isso aí eu acho que é a dificuldade, por isso que essas cidades ficaram por último. E para o ano que vem, a ideia é que cidades que não sejam capitais, mas que tenham um número de habitantes elevado, né, cidades acima de 500 mil habitantes, Campos, depois por exemplo, né, de 200 mil habitantes, que receba já aí esses sistemas. Então, assim, é um desafio bem grande.
E aqui em Campos, por exemplo, né, eu estava brincando com meus alunos semana passada, eu, por exemplo, moro em Donana, né, moro um pouco mais afastado do centro da cidade. Eu estava falando assim, gente, olha só, bem provavelmente a quinta geração chega em Campos no ano que vem. Né? A gente tem alguns ex-alunos que trabalham nas operadoras de telefonia e em algumas conversas preliminares eles indicaram que não tem ainda programação para instalação esse ano, porque às vezes costuma, né? Por questões comerciais de antecipar o calendário. Sim. Nesse caso aqui para a gente não deve ter antecipação, deve ficar para o ano que vem. E eu estava brincando com meus alunos, olha, ano que vem deve ter 5G em Campos, mas eu não vou ter expectativa de estar usando 5G em Donana. Eu vou ter que usar o 5G onde? No centro da cidade, na Pelinca, perto de um shopping center, porque obviamente vai começar a instalação. Foi mais ou menos o que aconteceu com a TV digital, né? A TV digital começou nos grandes centros, Sim. nos centros das cidades e depois foi expandindo para as áreas mais para o interior, mais né? para a periferia. Então, assim, vamos usar onde? Perto dos shopping center, deve ter em Pelinca, região da Pelinca, centro da cidade, que são regiões de maior concentração de pessoas, que atende mais pessoas, né? Assim, e a questão, vamos dizer, o que está sendo feito hoje, que a gente já viu na experiência das capitais, é estritamente cumprir o que foi acordado no leilão. Sim. Né? Por conta do alto investimento que tem que ser feito. Né? E você fala do investimento, por exemplo, de infraestrutura que possivelmente vai envolver parcerias com o poder público, com essas empresas, concessionárias, enfim. E o investimento que as pessoas vão ter que fazer para ter acesso a 5G, por exemplo, aí a pessoa vai ter que ter o aparelho compatível, né? Como é que vai ser isso? Sim, então, os aparelhos que a gente já tem, né? O meu aparelho é um aparelho 4G ainda, que vai até a quarta geração, o seu, não sei se é 4G. Então, assim, eu quero pegar um sinal 5G no meu celular. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é ter um celular compatível com a tecnologia de quinta geração. E tem a Anatel, ela publica uma lista, né, de celulares compatíveis. Sim, isso é uma coisa bem interessante que a gente estava conversando aqui antes, que a Anatel ela fez um site né, em que ela atualiza diariamente, né, uma lista de celulares, modelos de celulares 5G que foram homologados para venda no Brasil. Todo celular hoje, para ser comercializado no Brasil, ele tem que ser homologado pela Anatel. Né? E aí, esses celulares que são compatíveis com a quinta geração estão nesse site. Né? Que você vai disponibilizar. A gente vai até colocar o QR Code do site, o Anthony me passou o material, a gente vai colocar na tela o QR Code, se você acessar, você vai saber qual celular você deve comprar, né, adquirir para fazer uso da rede 5G. E aí o que é interessante você observar nessa lista? Os celulares de quinta geração, eles vão poder, o 5G ele chegou no Brasil, não sei se o pessoal se ligou, mas antes até do leilão, algumas operadoras disseram que já estavam fornecendo um sinal 5G. E outra coisa, o celular 5G ele vai continuar pegando 3G, 4G. 4G, tudo para trás. Né? As tecnologias legadas vão continuar entrando no celular, funcionando perfeitamente, onde não tiver o sinal 5G. E assim, antes do leilão, tinha operadora dizendo que já estava oferecendo 5G. Que tecnologia era essa? Né? Uma tecnologia que a gente chama de DSS, que ela fazia um compartilhamento do espectro das gerações anteriores que não estavam em uso para dar uma experiência mais ou menos 5G. Então tipo aquela estrada que usa o acostamento para fazer um negocinho mais largo. É um 5G que não era 5G, que chamava de 5G DSS. Foi, vamos dizer assim, uma alternativa que conseguiram para ofertar uma experiência que não era nem perto do 5G antes de ter o leilão do 5G. Depois que teve o leilão, as operadoras podem fazer a opção por implantar o 5G de duas formas diferentes. Isso é muito importante da gente ver. Né? A rede de telefonia celular, a gente pode dividir ela de uma forma macro em duas. O núcleo da rede, onde está a parte de comutação, tratamento dos pacotes, interligação com outros sistemas, e os equipamentos de rádio, que é o que transmite o sinal de rádio para a gente que está lá na rua. Então, equipamentos de rádio e núcleo de rede. Uma opção de implantar a rede 5G é não gastar muito dinheiro e instalar apenas equipamentos de rádio 5G. Então você mantém o núcleo 4G e instala equipamentos de quinta geração. Como um anexo, né? Como se fosse um anexo. Então você faz um uso da rede 4G que já existe, instala equipamentos de rádio 5G e aí você vai ter as experiências de altas taxas de transmissão, gigabits por segundo e tal, mas dificilmente vai ter as latências, aquele tempo de latência reduzido, porque o tempo de latência
ele exige também, ele depende também da troca do núcleo. Então esse tipo de rede de menor investimento de quinta geração, a gente chama de rede não standalone, não autônoma. Sim. Então uma das possibilidades é o 5G não autônomo, não standalone. A outra possibilidade é implementar uma rede 5G total 5G. Pura. Núcleo de rede, equipamentos de rádio, tudo 5G, uma rede pura, uma rede autônoma, que a gente chama de standalone. Então o que é importante a gente estar falando isso? Na hora de você comprar um aparelho telefônico celular de quinta geração, quando você for consultar no site da Anatel, eu gosto mais desse fabricante aqui, desse outro, papapá, beleza. Procure um modelo que te ofereça as duas possibilidades de acesso, non standalone ou também standalone, as duas coisas. Porque tem modelo de aparelho que custa tão caro quanto outros e só oferece acesso à rede não standalone, a rede não autônoma. E aí, que vai acabar sendo de pior qualidade. De pior qualidade, o usuário não vai ter, vamos dizer, a satisfação plena de estar utilizando a rede, às vezes, de quinta geração. Porque a gente é leigo na situação, é sempre bom ouvir alguém que é entendido realmente para dar esses toques, né, que é interessante. E aí esse site da Anatel facilita bastante. Os primeiros celulares, não vou aqui falar de marca e modelo, mas assim, o que mais circulava na mídia, que era o único, ou um dos únicos que entravam na rede 5G à época, eram de celulares para a rede não autônoma. Sim. Então quem correu, quis logo usar o 5G e comprou esse celular e era muito caro, beirava em torno de 4, 5 mil reais, vai acabar não tendo acesso à rede standalone, a rede autônoma. Então é importante, né? Para usar a rede de quinta geração, vai ter que possuir um celular de quinta geração, tá? Enquanto não tiver, não tem problema, você vai continuar usando 4G, 3G, 2G, sem problema nenhum, seu celular continua funcionando. Mas só não tem mais analógico. Analógico morreu, ninguém oferta mais. Mas assim, dá para usar tranquilo. O dia que for, na verdade, adquirir, consulta o site da Anatel, vê a lista de modelos e aí faz lá a sua pesquisa de preço. O site está em constante atualização. Um mês para trás eu consultei, que eu fui fazer, participar de um evento, fui falar um pouco sobre o assunto, tínhamos lá menos de 70 aparelhos homologados. Essa semana a gente já está com 90 aparelhos homologados. Então assim, a variedade de modelos está aumentando e com isso também o custo, o preço está diminuindo, facilitando então aí a aquisição por parte das pessoas. Tá? Sim, então é importante observar esses modelos, né? É importante observar que vai precisar de um modelo novo. E a gente fica até pensando nessa questão, falando do consumismo, mas nesse caso é um consumismo porque a tecnologia vai evoluir, não é simplesmente você ter que trocar de aparelho porque ele é melhor e tal, é questão da tecnologia mesmo que vai ter que mudar, porque são outras faixas de frequência, outras aplicações. E as aplicações que a gente vai poder ter, eu vi que eu estou aqui com a apresentação que o professor me mandou, né? As aplicações que a gente vai poder ter, além do que se faz hoje de videochamada. Você pode ter, por exemplo, uma videochamada com a latência muito menor, quase em tempo real, quase conversando. Eu até brinco, é aquela de novela, né, que o cara bota lá e o cara está conversando na hora, mas ainda não é assim, né, mas a ideia é que seja. E porque a latência, o atraso vai diminuir, né, você vai poder ter outros tipos de aplicação. Né? Como a rede 5G ela melhora muito as taxas de transmissão e ela diminui o tempo de latência, ela vai poder proporcionar para a gente novas experiências. Você já falou da telemedicina, é uma delas. Uma delas, né? Então, assim, telemedicina é uma aplicação que precisa de um tempo de latência bem pequeno. Essa aplicação, por exemplo, de videochamada, ela precisa agora, o que vai ser muito comum? Videochamada em 4K, né? Que é uma resolução 4 vezes maior do que o HD da alta definição que a gente tem em casa. Ou uma videochamada em 8K, por exemplo. Então você vai ter uma largura de banda suficiente para ter experiências de transmissão de vídeo em altíssima definição. A gente não vai ter nem roupa para isso, né? Como se diz, enfim. E assim, para o dia a dia, eu falo até com meus alunos às vezes, para você ver um jogo de futebol, ver uma novela, o 4K ou 8K não faz tanta diferença. Sim. Agora, para uma aplicação médica, em que às vezes você está focado numa imagem e você quer pegar e dar um zoom microscópico, você vai ter uma resolução. Aquelas aplicações de filme que tem um satélite que filma numa câmera e tal, você vai dando zoom, até identificar, por exemplo, o rosto de uma pessoa. Às vezes você tem um ambiente que tem uma câmera de segurança, você quer fazer uma identificação. Exatamente.
Então, assim... Hoje a gente já tem vários estádios do mundo, né, que tem essa questão de identificar. Eu falo do futebol porque é um mundo meio que a gente acompanha, né? Mas em qualquer situação, você tem uma câmera de rua, você quer identificar uma situação ali, você vai dando zoom, tem que ter uma qualidade boa. Tem que ter uma qualidade, você tem que ter uma resolução, né? Que é a quantidade de pixels na tela, de pontos na tela, né? Que você vai tendo, vai aumentando bastante pra gente. Então, a quinta geração vai nos proporcionar esse tipo de situação. Sim. A gente fala assim, mas sempre teve vídeo chamada. Não, nem sempre. A gente estava falando, antes do 4G, você ia fazer chamada de vídeo via Skype, na frente do computador apenas. Depois popularizou, você faz pelo WhatsApp. Né? Sempre teve câmera de segurança, mas não também... Não nessa definição de hoje. Definição de você dar zoom e poder ver a cor do olho da pessoa. Exatamente. Então, assim... Isso vai possibilitar para a gente, usando a telefonia celular, porque hoje você já tem câmera 4K, só que ela é integrada num sistema de internet local, né? Via fibra óptica de um provedor de internet. A ideia da quinta geração é que você possa pegar essas aplicações de altíssima definição e utilizar via celular, e que também você possa começar a integrar na rede de celular diversos dispositivos que até então não eram autônomos ou não eram conectados. Então, vai ser a era do que nós chamamos de internet das coisas. Então, um exemplo, algumas pessoas já têm a experiência de ter um ar-condicionado em casa com acesso via Wi-Fi. Já existem modelos que você acessa pelo aplicativo do celular, liga para ele, liga o aparelho de fora de casa. Já tem alguns modelos. Ou até aqueles comandos de voz também, né? Um comando de voz, e aí você integra. E aí a ideia é que isso agora seja feito utilizando a rede de telefonia celular. Sim. Você não vai ligar ele no Wi-Fi, você vai ligar na grande rede, que é a rede de telefonia celular. Na época que eu estava fazendo questão do mestrado, estava uma pesquisa interessante. O meu orientador, isso há 20 anos atrás, ele falava dessa internet das coisas, né? Que você vai poder ter, por exemplo, uma geladeira ou uma despensa na sua casa que vai poder monitorar os alimentos que tem ali, e quando faltar, vai entrar em contato com o supermercado, vai fazer a compra para você, você já vai receber o negócio em casa. É uma possibilidade. Possivelmente com um robozinho entregando, né? Isso aí, olha só, isso já é uma possibilidade, você colocou, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo, uma possibilidade de implementação. Sim. Alguém já fez, né? Deve ter alguém pensando, mas não tem ainda, até porque o 5G está começando a ser implantado, pelo menos no Brasil agora. Nós já temos nos Estados Unidos há 2 anos, mas está sendo implantado aqui agora. Então é uma possibilidade, né, de você integrar as coisas no sistema, né? Utilização, por exemplo, ainda na medicina, de dispositivos vestíveis, wearables, né? Você já tem hoje aí smartwatch, né? Um relógio aí smart que mede batimento cardíaco e tal, às vezes se comunica via Wi-Fi pelo celular. A ideia é que isso, por exemplo, possa estar integrado na rede de telefonia celular. Sim. Pega uma pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente, ele vai entrar numa ambulância. Quando entrar numa ambulância, você vai pegar e vestir nele uma camisa, um colete. Tipo de astronauta, né? Que nos anos 60 ele monitorava tudo. Que está cheio de sensores, que já vai pegando ali os dados médicos, os dados dele em tempo real. Não vai ter que ter alguém medindo e anotando ou passando. Já vai em tempo real para um sistema que tem uma inteligência artificial, que já vai preparar no hospital para ele o tipo de leito que ele vai ter que ser atendido, para onde vai ser encaminhado, e que inclusive poderá influenciar no tipo de rota que vai ser feito pela ambulância. Porque com os sistemas de quinta geração, uma das aplicações que a gente pretende ter, e que já está tendo nos Estados Unidos, já tem implantado, na China também, é a aplicação utilizando a rede 5G de veículos autônomos. Navegação, né? Navegação pode ser drone, pode ser um veículo terrestre, algo assim. E aí já tem, por quê? Porque como o tempo de latência é bem pequeno, você consegue colocar um veículo operado remotamente, sem ninguém ali dentro dirigindo, para trabalhar com segurança, para poder operar com segurança. Eu li sobre essa tecnologia M2M, né? Máquina para máquina. As máquinas conversando entre elas, sem interferência de ser humano. Vai ser uma grande revolução no campo da automação. Porque você hoje, quando você vai fazer uma rede automatizada, você pensa lá, tem alguns sensores, atuadores e tem um controlador. E aí você geralmente cria uma rede de interligação desses dispositivos, e quando quer acessar remotamente, você acessa o controlador. Sim. A ideia agora é que todos esses dispositivos estejam conectados diretamente na rede de telefonia celular. E aí os custos de implantação tendem a diminuir bastante, né? Pensa assim, tem aplicações que às vezes são próximas, que você consegue fazer a sua própria rede. Quero distribuir alguns sensores nessa sala. Eu boto aqui um roteador Wi-Fi,
sensores Wi-Fi, com um roteador só eu consigo isso. Agora pensa numa plantação de soja, de alguns hectares, que você quer fazer um sistema de irrigação automatizado. Você vai distribuir sensores pela plantação, vai distribuir também atuadores eletroválvulas que vão liberar ou não água para irrigar aonde está precisando, de acordo com os dados coletados pelos sensores. Como é que você interliga esses dispositivos? Vai ser via cabeamento? A máquina agrícola passa por cima e acaba com tudo. Nós vamos então colocar, por exemplo, uma rede Wi-Fi. Quantos roteadores Wi-Fi você precisaria para uma grande central, rede? uma grande antena central, não tem como. Então você vai pensando nisso e você acaba tendo custos elevadíssimos nesse sistema. A ideia agora é que você possa ter esses sistemas máquina a máquina se comunicando direto com a rede de telefonia celular. Então a sua infraestrutura de rede já estaria ali à disposição para você montar esse grande sistema. É o que a gente chama de... Antigamente também a gente estudava redes ad hoc, né? O próprio elemento da rede, ele faz parte do roteamento, ele pode se comunicar com... Numa rede colaborativa. Enfim, você tem várias possibilidades que vão surgindo. Como o Waze, por exemplo, faz quando você manda um sinal lá, tem uma obra aqui. Hoje ele manda para uma central, que a central distribui para o usuário, mas pode ser distribuição para os próprios usuários daquele aplicativo. E aí, assim, a expectativa é que a nossa experiência de uso com a telefonia celular, ela mude bastante. Né? Os países que já estão com a 5ª geração implementada, né? A gente tem alguns relatos, alguns casos de uso que são compartilhados. Você vê nos Estados Unidos, você já pede às vezes um veículo desse de aplicativo, um transporte de aplicativo, a gente não precisa aqui ficar citando nomes, né, que tem vários, mas já chega lá o carro dirigindo sozinho. Você já tem bairros que são totalmente implantados com 5G, então ele já sabe que do percurso dali para tal lugar pode ser feito com um veículo autônomo. Então você já vem com o veículo, te pega sem ninguém dentro, você entra, tem lá um comando de voz, ele já te leva, uma experiência que você já tem. E a gente fala assim, esse é o caso, na verdade, assim, mais impactante. Mas tem outros casos até de questão de veículo autônomo que não é com automatização total, mas que é parcial. Por exemplo, o carro já é todo sensoriado, você está ali, ele já está dirigindo para você, por exemplo, está te guiando, mas você está de prontidão, você pode só guiar. E os sensores, por exemplo, podem monitorar para você não colidir de frente, não colidir de traseira, não ultrapassar a linha amarela para o outro lado da pista. Tem uma série de situações, na verdade, que podem ser implementadas que tendem a reduzir o número de acidentes, a melhorar a eficiência de trajeto de trânsito. Né? Essa é a questão. A gente está citando que várias engenharias, né, vão ser impactadas. Engenharia de trânsito, engenharia de segurança pública. A questão, até falou aqui de produção de soja, a parte de alimentos, tudo que envolve automação, e eu acho isso importante frisar, né, que tudo tem a ver com essa inovação e com essas possibilidades do 5G. Bom, eu acho que a nossa conversa está muito boa, a gente está vendo aqui o tempo se estender um pouco. Eu queria já encaminhar para o final, queria que você colocasse alguma coisa que você achou que ficou faltando nessa nossa conversa, alguma coisa que seja de utilidade para quem está assistindo, e antecipadamente agradeço mais uma vez essa disposição de estar aqui, de trazer um pouco dessa informação que, como você falou, a gente vai sendo bombardeado por coisas novas, por informação nova, e é sempre bom esclarecer para que a gente não fique perdido, né, num mar de tanta coisa que está acontecendo, e a tecnologia está evoluindo. Eu te coloco aí para você fazer as considerações, alguma coisa que você acha que seja relevante, que a gente não conseguiu abordar aqui. Ótimo, eu que agradeço até o João Ivan, agradeço a oportunidade, né, de estar falando aí para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Espero que a gente em breve tenha um outro momento com outras novidades, com já certeza, com 5G implantado, né? E com algumas aplicações que de repente a gente possa estar desenvolvendo aqui no Instituto, para a gente já falar dessa chegada das novas experiências para a gente. Né? Eu acho que a gente podia abordar aqui rapidamente, eu acho que é muito importante falar para o pessoal que está em casa, que a partir da implantação do sistema de 5ª geração, onde já está sendo feito nesse calendário, nas capitais, e depois quando for seguindo para o interior, né? O sistema de TV, de captação de TV via satélite, de parabólica, banda C que a gente tinha, que é a parabólica que a pessoa usa em casa para pegar os canais principais e que não paga nada. Sistema de TV aberta via satélite. Mais antiga, assim, né? Sistema antigo, que pode ser analógico ou digital, mas que é de TV aberta via satélite. Então, assim,
Quem tem um serviço de parabólica, né, de satélite pago, TV por assinatura, não vai impactar em nada. Agora, quem tem um sistema de TV aberta, de parabólica, né, TV aberta via satélite, à medida que o 5G for implantado, esse sistema ele vai sendo desativado, porque a faixa de frequências que o 5G vai utilizar é uma faixa de frequência muito próximas. Então, o governo brasileiro adotou uma solução de tirar o sistema de uma banda de frequência que a gente chama que é da banda C para a banda KU, uma banda de frequência mais elevadas que não vai sofrer interferência do 5G. Então, assim, por exemplo, em Campos, hoje, o que acontece para a gente de interferência? Nada, o 5G não está implantado, parabólica, banda C funcionando. À medida que for implantado em Campos, pode ser que algumas pessoas comecem a ter interferência em seus sistemas, e aí o governo federal criou, na verdade, uma empresa nacional, um consórcio. Isso é uma contrapartida também do leilão por parte das operadoras, em que ele vai ter que oferecer para essas pessoas que têm hoje uma parabólica de banda C em casa, um novo sistema que vai operar na banda KU. Possivelmente sem custo, porque é uma coisa que as pessoas não estão esperando. Exatamente. Então isso vai ser sem custo para quem está cadastrado no programa social do governo, para as pessoas que estão cadastradas no CAD único. Então o que vai ser importante? Assim que o 5G começar a ser implantado em Campos, as pessoas podem entrar no site, o Jonivan vai colocar depois para a gente um QR Code aí para vocês saberem o site certinho, um site aí que foi criado pelo governo, para poder fazer o agendamento da instalação do novo sistema de parabólica gratuito. Isso só vai ser instalado, Jonivan, para quem já tem a parabólica hoje aberta, sistema aberto, banda C, e faz parte de um programa social do governo, está no CAD único. Então assim, se você que está em casa, tem parabólica em casa e está cadastrado no programa social do governo, quando o 5G começar a ser implantado aqui na nossa região, você vai poder agendar então uma instalação desse sistema. E para as pessoas que não são cadastradas aí no programa social do governo, uma dica que eu já dou: se o seu sistema de parabólica atual der defeito, precisar já trocar alguma coisa, é interessante ver a viabilidade para já mudar o sistema da banda C para a banda KU. Senão você vai estar fazendo investimento para um sistema que vai parar de funcionar de acordo com o calendário da 5ª geração da telefonia celular. É uma coisa que, infelizmente, por conta da indústria, já tem muito equipamento produzido, a gente não vê tanta divulgação. Esses dias eu vi, mas é muito importante. Ônibus, eles estão começando a divulgar, mas bem incipiente. E eu acho que fica assim, uma coisa assim, meio atravessada, porque as pessoas não sabem que vai parar de funcionar. Já estão divulgando que vai ter um kit que vai ser dado para quando o 5G chegar para quem está no programa do governo social. Só que as pessoas que têm parabólica hoje às vezes não se atentam que vai parar de funcionar. Então, por exemplo, o cara tem em casa uma antena e um receptor. O receptor queima. Você vai comprar um outro receptor de banda C novamente? Não, de repente já é interessante colocar o receptor de banda KU e vai ter que fazer uma adaptação lá na antena para poder pegar essa nova faixa de frequências. Então, acho que é bem importante a gente chamar a atenção isso aí. Faz parte aqui da utilidade pública aqui do nosso programa, Com certeza. As pessoas vão receber o kit, mas, como você falou, às vezes a informação não chega completa ou já chega de uma maneira fechada, sem muita explicação. E se alguém precisar de algum esclarecimento adicional, de alguma orientação, nós estamos à disposição. Aqui na coordenação de telecomunicações, nós temos aqui curso técnico, curso superior, curso de pós-graduação, temos colegas professores aqui também que estão aí à disposição, temos alguns projetos de pesquisa que são desenvolvidos, inclusive agora eu estou com 2 projetos com alunos de graduação na área de telefonia celular. Uma aluna está trabalhando com a questão dos impactos da telefonia celular 5G no sistema de recepção via satélite. A gente vai analisar uma região específica aqui de Campos, e um outro grupo para poder fazer testes de operação da telefonia celular 5G. Colocar o núcleo de pesquisa para bombar, porque não é nem o futuro, é o presente. A telecomunicação está presente na nossa vida, e a gente, como um centro de excelência em várias áreas, a telecomunicações também, com todos os nossos cursos, a gente tem essa excelência e, como o professor falou, profissionais de qualidade, professores, estudantes de qualidade também, que estão atuando aí em várias empresas, várias iniciativas. Acho isso importante frisar. Bom, Antônio, obrigado pela presença, obrigado por ceder o seu tempo aí, que é precioso, e a gente
fico muito feliz de ter profissionais do seu gabarito aqui na nossa instituição. Fico feliz em ter sido seu professor, não nessa área, né, mas a pessoa vai andando por conta própria, e é legal quando a gente vê que o aluno, o estudante, ele supera o mestre em algumas coisas. Eu acho isso muito interessante. Mas a gente está junto, a gente é colega de trabalho, de profissão, e a gente está sempre pelo bem da tecnologia, da ciência e da educação de qualidade, que acho que isso é importante na nossa instituição. Com certeza. Então, gente, eu que agradeço aí e me coloco à disposição, né? Tá sempre bom. Aí, você, Jonivan, e das pessoas que estão em casa. Se quiserem tirar alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui à disposição no Instituto Federal Fluminense. Telecomunicações tem, né? Um Instagram, alguma coisa, eu vou ver com a coordenação para ver se a gente coloca também. Colocar ali na imagem depois, pessoal. Tá ótimo. Então, gente, obrigado pela audiência. Vamos nos encontrar em outro ponto aqui da escola, falando com certeza de alguma coisa mais relevante, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.